Olá pessoal, bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje chegando com mais um vídeo sobre Project Online e Power BI. Pessoal, o gráfico de Gantt é um visual muito utilizado dentro do contexto do gerenciamento de projetos para poder apresentar uma linha do tempo, principalmente do portfólio de projetos que algumas empresas possuem, né? Eu tenho um exemplo aqui que a gente consegue ver isso bem, né? Então eu tenho um portfólio de projetos aqui, onde eu tenho vários projetos e as informações do portfólio, né, demonstrando como que esses projetos estão distribuídos ao longo do tempo. Então esse visual é muito útil, muito utilizado pelas organizações e eu inclusive já fiz vários vídeos aqui no canal sobre esse tópico especificamente. O que acontece é que muitas vezes, dependendo do tipo de projeto que a gente tiver, dependendo das características de cada tipo de projeto que nós tivermos, né, dentro da nossa organização, a distribuição dessas informações aqui, ela fica meio que desorganizada, né? Então, por exemplo, eu tenho um portfólio de projetos aqui, onde eu tenho alguns projetos começando em 22, até antes de 22, eu tenho projetos aqui começando em 19, né? E aí eu tenho projetos andando até 2030. Então o que acaba acontecendo? Dependendo da maneira como você monta a escala do seu relatório, do seu Gantt, essa escala não se encaixa muito bem, porque você pode ter projetos num nível de meses, por exemplo, que acontecem dentro de um período de 12 a 24 meses, como você pode ter também projetos que acontecem num período bem grande, bem maior, né, numa escala de tempo muito mais extensa, tá? Então, muitas vezes as empresas reclamam porque se a gente põe lá o gráfico de Gantt para elas, elas falam, não, mas aqui eu tenho projetos menores, projetos maiores, e a escala nunca se adequa àquilo que eu preciso, tá? Então, para a gente poder resolver esse problema, a gente vai usar aqui, eu vou trazer essa sugestão desse vídeo, é para a gente fazer um trabalho aqui com bookmarks, tá? Então, eu já falei aqui no canal sobre bookmarks, né? Também já falei sobre os gráficos de Gantt, esse desenvolvimento de gráfico de Gantt. Eu vou deixar todos os links dos vídeos de referência aqui na descrição para vocês poderem ver. E também alguns desses vídeos vão passar aqui no card, tá? Mas basicamente o que eu fiz aqui, ó? Eu criei uma organização de bookmark onde eu tenho três possibilidades de distribuição do meu Gantt, né? Então eu tenho aqui uma linha do tempo dos projetos em meses, só que eu criei aqui os botões que me permitem visualizar também as informações em trimestres e também em ano, tá? Então se eu tiver projetos menores, por exemplo, projetos de média complexidade, talvez eu tenha como ter uma distribuição dessa visualização em meses. Mas talvez se eu tiver projetos que se estendem por um período maior, eu queira reorganizar o meu gráfico de Gantt para mostrar essas informações em trimestres, tá? Então, eventualmente, eu posso vir aqui e trocar o meu Gantt para que ele possa mostrar uma informação um pouco mais condensada no nível de trimestre, ou de meses, né? Ou de, desculpa, semestres. E se eu tiver também um portfólio de projetos que tenham projetos muito longos, talvez eu queira ver essa visualização numa extensão, numa escala anual, por exemplo. Tá? Então, quando eu clico aqui, eu já tenho aqui uma escala anual. Então, é bem interessante a gente poder ter visibilidade disso daqui, né? Porque a gente consegue, de fato, permitir que o usuário possa ter visibilidade, permitir que o usuário possa identificar aquilo que ele quer ver, baseado na escala de tempo que se adequa mais para ele, tá bom? Então esse é o objetivo aqui desse vídeo, eu quero mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer isso aqui no Power BI. Então, pessoal, olhando aqui para o meu computador, eu criei uma cópia aqui, né, do meu relatório, que eu só chamei de YouTube, tá? E a única coisa que eu tenho aqui é uma única linha do tempo, que ela está organizada em anos. Então a escala dela é de ano, né? 2020, 21 até 2031, que é mais ou menos aqui o tempo que o meu portfólio de projetos possui distribuição, tá? Como é que a gente vai fazer então para resolver esse problema? Como é que a gente vai fazer para trabalhar com esses itens e poder dar ao usuário a opção de escolher a informação que ele quer ver? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar essa linha do tempo, tá? Então esse visual aqui, basicamente Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Então eu vou copiar essa linha do tempo, vou colar aqui, para deixar elas alinhadinhas, né, sobrepostas uma à outra, eu vou pegar essa de trás primeiro e vou chamar esse cara aqui no título de linha do tempo do portfólio e eu vou colocar aqui um final, o termo anos, para eu saber que isso aqui é uma linha do tempo que organiza as informações de maneira anual. Depois eu vou pegar essa segunda linha do tempo aqui, que eu copiei, né? Que é a segunda que está por cima. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou trocar aqui o título para
meses, tá? Como eu quero deixar as duas alinhadas, né, uma sobre a outra, então eu vou selecionar as duas visões, e aí você pode usar os formatos aqui do Power BI de alinhamento, né? Então vou dar um alinhamento, vou alinhar a esquerda primeiro, e depois na parte superior, as duas vão ficar igualmente na mesma posição, só que uma sobreposta à outra. E depois eu vou pegar, eu vou copiar essa daqui de meses, e vou criar uma terceira visualização de Gantt, que eu vou chamar de linha do tempo, só que nesse caso serão trimestres. Beleza? Aí eu vou pegar aqui as duas, vou selecionar a mesma coisa, formatar, alinho na parte superior, depois alinho na parte esquerda. Então hoje, dentro do meu Power BI, dentro dessa visualização, eu tenho três gráficos de Gantt, eu tenho três visualizações do gráfico de Gantt, uma sobreposta à outra, né? Qual que é o segundo passo para eu poder organizar as informações? Eu vou habilitar aqui na janela de visão os meus bookmarks, tá? Então aqui eu tenho meus bookmarks, eu tenho esses bookmarks aqui que são da página anterior, que eu chamei de portfólio de projetos. Eu sempre, quando vou criar um bookmark, eu ponho aqui os nomes, né, de que página, onde que ele está sendo utilizado. E eu vou habilitar também dentro de visão o painel de seleção, tá? Porque eu preciso ver dentro do meu relatório os objetos. Então, se eu olhar, vocês vão perceber que eu peguei cada objeto aqui do meu portfólio, da minha página, e dei um nome para eles, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui a linha do tempo do portfólio trimestral, a linha do tempo do portfólio mês e a linha do tempo do portfólio ano. Até posso movê-las aqui para elas ficarem próximas umas outras, tá? Depois eu tenho aqui, ó, a caixa de texto, ele me mostra, né, que caixa de texto que é essa. Depois o slicer, né, que é o meu filtro do status. Depois eu tenho um outro slicer aqui, que é o tipo. Depois eu tenho um logo, que é essa imagem que está aqui. Depois eu tenho o título do relatório. Então, quando eu estou montando os meus relatórios em Power BI, eu gosto de pegar cada um dos elementos gráficos que estão sendo utilizados e dar um nome para eles, para facilitar a minha vida, tá bom? Depois, se eu precisar trabalhar com eles, eu sei exatamente do que se trata cada um deles. Então vamos trabalhar na escala mensal primeiro. Inclusive eu vou até trocar aqui para ficar mais fácil a ordem, colocar meses, trimestres e anos. Então digamos que eu queira trabalhar na escala mensal primeiro. Então digamos que em uma determinada visualização, quando o usuário clicar no botão, ele vai visualizar a informação em meses, tá? Então quando eu quiser visualizar as informações em meses, eu vou ocultar o gráfico de Gantt, né, a visualização de trimestre, e vou ocultar a visualização de ano. Tá? Dessa forma, eu passo a exibir a informação em meses. Falta fazer uma coisa. Por mais que eu fale que esse cara aqui é meses, tá vendo que aqui a visualização está em ano. Então eu preciso trocar o próprio visual, tá? Eu preciso vir aqui no visual e trocar o date type para meses, porque também senão não vai funcionar, né? Vai ser o mesmo visual. Então aqui já está correto a visualização de meses, tá? Ela está exibindo as informações numa escala de meses aqui em cima, tá bom? Uma vez que eu fiz essa configuração, aí eu posso criar um bookmark novo. Então eu venho aqui em adiciono um novo bookmark, tá? Eu vou dar duplo clique aqui para renomear. Então eu vou colocar o nome da página primeiro, YouTube. Eu gosto de trabalhar com o nome da página porque eu sei exatamente a que página esse bookmark se refere, né? Em que página que ele está sendo utilizado, tá? Então eu vou colocar o YouTube e vou chamar de timeline mês, tá? Então esse aqui é o bookmark. Uma coisa importante é, quando você criar um bookmark nesse contexto que a gente está fazendo, eu preciso clicar aqui nos três pontinhos e tirar o filtro de dados, tá? Então meus dados não vão ser aplicáveis, né? O bookmark não vai ser aplicável aos dados. Por quê? Porque o usuário ele pode estar interagindo na página, aplicando algum tipo de filtro que está reduzindo ou aumentando o volume de dados sendo exibidos. E o que eu quero garantir é que a visualização esteja adequada, esteja aplicada ao bookmark. Mas os dados eu não quero que seja feito nenhum tipo de registro desse bookmark, tá? Então eu vou tirar aqui os dados. Beleza? Então, teoricamente, esse daqui seria o meu bookmark dos meses. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ocultar a visualização do mês e vou habilitar a visualização do trimestre. Então aqui eu estou vendo o visual do Gantt do trimestre. Aí eu vou clicar aqui no visual, vou lá no
nas minhas configurações, date type, e coloco para que esse cara seja quarter, né, que é o meu trimestre, tá? Então aqui agora eu já estou com uma escala trimestral. Beleza? Agora que eu já fiz essa configuração, né, então eu já estou exibindo o visual e já determinei a escala que o visual tem que trabalhar, aí eu vou criar um novo bookmark. Então meu bookmark agora vai ser YouTube, porque é a página, e timeline trimestre, tá? Então, beleza. Desabilita aqui a opção do mês, né, dos dados, como a gente já tinha feito no anterior, e aqui já está resolvido esse cara. Agora a gente precisa fazer o bookmark do ano. Para fazer o bookmark do ano, eu vou ocultar a visualização do mês, do trimestre, perdão. Vou habilitar a visualização do ano. Então, a visualização do ano que é a padrão. Aqui eu não preciso mexer na escala de tempo, porque a escala de tempo já está correta, né? A única coisa que eu vou fazer é criar um novo bookmark, que eu vou chamar de YouTube Timeline Ano. Vou desabilitar aquela opção de filtro de dados, que eu não quero, e os meus bookmarks já estão prontos. Tanto é que se você navegar aqui pelos seus bookmarks, você já consegue ter essa visualização, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui no Timeline Mês, ele já me apresenta o relatório de meses. Se eu clicar no Timeline de Trimestre, ele já me mostra o relatório com o visual usando o trimestre. E se eu clicar no ano, ele me mostra o visual com base no ano. Então, eu já tenho essa fotografia de como o Power BI deve apresentar as informações em cada um desses bookmarks, tá bom? Então sempre exibo um e deixo dois ocultos. Só que o usuário talvez não tenha o conhecimento de como ativar esses bookmarks. Então tudo que ele quer é ter um botão aqui que permita que ele faça isso de maneira simplificada. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em inserir, eu vou inserir primeiro uma caixa de texto, tá? Onde eu vou chamar de visualização mensal, por exemplo, tá? Então eu vou falar que essa aqui é a minha visualização mensal. Se você quiser até alterar aqui a fonte, né? Configurar isso aqui direitinho para ficar bonitinho. Então eu vou trocar a fonte aqui, vou colocar um tamanho maior, vou centralizar, por exemplo. Então esse aqui é o meu item mensal. E aí eu vou pegar esse cara e vou trazer ele para cá. Tá? Vou posicionar ele aqui nessa área aqui, que é uma área que eu reservei justamente para esse tipo de informação. Então tá aqui minha visão mensal. Beleza? O que eu faço? Pego esse cara, copio, colo, pego esse cara, copio, colo. Agora eu tenho uma visualização aqui que eu vou chamar de trimestral. Na verdade aqui está escrito visualizar gráfico em, então na verdade acho que eu vou trocar esse termo, eu vou chamar de meses. Aí aqui eu vou chamar de trimestres, que acho que é melhor, faz mais sentido. E depois eu pego esse cara, copio, colo. E aqui eu vou chamar esse cara de anos. Legal? Se você quiser deixar tudo isso bem organizadinho, você pode até selecionar os elementos aqui, né? E você pode formatar, alinhar, por exemplo, na parte superior, depois distribuir de maneira horizontal para eles terem o mesmo espaçamento entre eles. O que acontece? Uma caixa de texto, ela não chama um bookmark, tá? Então a caixa de texto sozinha não chama o bookmark, ela não ativa o bookmark. Então a gente cria a caixa de texto para que o cara possa ter visualização do texto, para ele poder ler e interpretar os dados. Mas o que vai de fato chamar o bookmark vai ser um objeto, que é um botão aqui. Na verdade pode ser um shape, né? Eu vou pegar um shape que eu acho melhor. Então eu vou pegar um retângulo, por exemplo. Tá? O meu retângulo, o que ele vai ter? Ele vai ter uma formatação basicamente sem cores, tá? Com a transparência, né? 100%. E eu não vou colocar nenhuma borda nele. Então ele só existe ali, o objeto, mas de fato ele não é apresentado para o usuário, ele está transparente, tá? Aí eu vou pegar esse retângulo, vou posicionar ele em cima do meses aqui, depois eu copio ele e posiciono a segunda cópia em cima do trimestre.
Depois eu pego o terceiro, copio, colo e jogo em cima do ano, certo? E aí você pode fazer o seguinte, ó, você clica aqui nesse retângulo que está relacionado ao mês, você vem aqui em ação, habilitação, aí você vai falar para ele onde que ele vai, que tipo de ação que ele vai tomar, né? Ele vai navegar para a página anterior, ele vai abrir um Q&A, né? Uma perguntas e respostas, ele vai abrir um link de URL da internet. Eu falo, não, ele vai chamar um bookmark. E o bookmark que ele vai chamar nesse caso é da visualização em meses, né? Então a minha página YouTube Timeline Mês. Se você quiser também, é possível colocar um tooltip aqui, para que quando o usuário passe o mouse sobre esse elemento, ele seja informado o que esse cara faz. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, visualizar escala de tempo em meses, por exemplo. Vou até copiar isso daqui para usar de novo, tá? Depois eu vou no segundo retângulo, habilita aqui a ação, mesma história. Vou no bookmark, só que eu falo, esse cara vai habilitar o bookmark do trimestre. E aí eu colo aqui o meu tooltip e falo em trimestres. Legal? E depois eu venho aqui no retângulo que está associado à exibição da escala anual. Venho aqui em ações. Venho aqui em bookmark. Falo para ele que ele vai habilitar o bookmark do ano. E colo o texto aqui. Escala de tempo em anos. Tá? Aí, é claro, você pode fazer mil outras coisas aqui, né? De repente você pode criar algumas regras que quando você clica em um bookmark, o outro perca o foco, então dá para fazer várias coisas nesse sentido, tá? Mas aqui eu tô procurando deixar as coisas bem simplesinhas. Se eu quiser, eu posso até desabilitar aqui a visualização da minha página de bookmarks e da minha página de seleção, para eu ter uma visão maior da minha página. E aí aqui, vamos olhar, eu estou visualizando nesse momento a minha linha do tempo com uma escala anual, né? Significa que teoricamente ele está nesse bookmark aqui. Se eu vier aqui, pressionar o Ctrl e clicar em trimestre, aí ele já troca para visualização em trimestres. Se eu vier aqui, pressionar o Ctrl e clicar, ele já troca para visualização em meses. E aí se eu quiser voltar para visualização anual, eu clico aqui e ele troca para visualização anual, tá? Então, quando você usa essa técnica dos bookmarks, por exemplo, em conjunto com o gráfico de Gantt, você permite que o usuário possa escolher a visualização que melhor se adeque à necessidade dele, de acordo com a escala de tempo que ele está visualizando os projetos. De repente ele aplicou vários filtros, a escala de tempo mensal funciona melhor dentro daquele contexto de filtro que ele aplicou, então ele vai lá no bookmark, seleciona aqui a parte de mês e ele tem a visualização do item em meses, né? E se ele tiver que trabalhar em trimestres, também tá ok. Se ele tiver que trabalhar numa escala anual, também tá ok, tá? Então esse recurso de bookmark, como eu estou comentando aqui, em relação ou em contexto ou em conjunto com o gráfico de Gantt, ele dá bastante mobilidade, flexibilidade para o usuário, para que o usuário tenha condições de escolher o que melhor funcione para ele, tá bom? Então eu tenho usado bastante isso daqui com os meus clientes, é uma coisa que tem um retorno bem positivo, né? Porque o pessoal às vezes está meio engessado ali, não consegue, tem que ficar usando a barra de rolagem aqui embaixo. E aí quando a gente dá esse tipo de contexto para eles aqui, ou esse tipo de flexibilidade, eles vão lá, filtram e exibem as informações da maneira mais conveniente, beleza? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo.